O Senhor nosso Deus é tão poderoso que ele criou esse mundo que nós conhecemos, nosso planeta, as galáxias todas, as estrelas e tudo mais em apenas 6 dias. Nós vamos ler como que foi isso aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Então, o que o Senhor fez aqui? Ele colocou a separação entre luz e trevas, que hoje nós conhecemos como dia e noite. Então, desde que o mundo é mundo, desde o primeiro dia, tem dia e noite. O Senhor, ele é um Deus eterno, né, como você já sabe, e aqui na Terra existe algo diferente que o Senhor fez que nos possibilita buscá-lo, conhecê-lo. Depois, mais para frente, a Bíblia vai falar sobre isso, se não me engano, lá em Atos, fala assim que Deus fez tempo e espaço para que os homens tateando pudessem encontrá-lo. Então aqui o Senhor já começa a fazer uma separação de noite e dia. O nome disso é tempo. Na eternidade onde o Senhor está, não existe tempo, não existe espaço limitado como nós conhecemos aqui. É difícil imaginar, mas é assim. Mas aqui na Terra o Senhor criou tempo, então a gente consegue contar quanto tempo passou, quanto tempo falta, enfim. E aqui nesse primeiro dia, então, o Senhor já separa isso, né? O tempo, o que é dia, o que é noite. Outro detalhe interessante é que diz assim, ó, passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o primeiro dia. No calendário bíblico, que a gente hoje chamaria de calendário judaico, o dia vira às 6 da tarde. Então, não é meia-noite como a gente está acostumado aqui no Brasil. Na América, a gente tem meia-noite. A maioria dos países, eu acho, né, que vira o dia, quando dá meia-noite, começa outro dia. Meia-noite e um já é outro dia, né? Inclusive, o pessoal vive perdendo o voo por causa disso. Mas aqui a gente tem os dias de 24 horas, começa meia-noite, vai até meia-noite do dia seguinte. No calendário judaico, no dia judaico, o dia começa às 6 da tarde e vai até às 6 do outro dia, entendeu? Por isso que o Shabat, por exemplo, ele começa na sexta-feira para nós. Sexta-feira à noite e vai até sábado à tarde, entendeu? Então, por isso que aqui está falando que foi-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Para nós não faz muito sentido, porque seria tipo assim, nossa, meia-noite? Não. Mas o Senhor aqui, ele está contando um tempo escuro e um tempo claro. E aí esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse, haja entre as águas um firmamento, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima. E assim foi. Essa parte é essencial você entender. Eu queria agora ter uma lousa aqui, não tenho aqui na minha mão uma lousa para desenhar para você aqui o que o Senhor fez. Na terra, a gente já viu que havia água, né, sobre a face das águas, inclusive o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Imagina que a terra Imagina que havia águas ao redor de tudo, não tinha ar como a gente tem hoje. Então o Senhor, ele fez um firmamento. O firmamento é o que nós chamamos de céu. Entendeu? Este céu aqui que a gente olha para cima e vê nuvem, vê avião, a gente sabe que tem as camadas lá, mesosfera, estratosfera, não sei o quê, e depois já sai da gravidade e tal. Eu não entendo nada sobre esse assunto, eu só sei o que eu aprendi na escola, coisa básica, mas aqui na palavra explica que havia água e o Senhor colocou um firmamento aqui em cima. Então, o que nós conseguimos pensar? Que acima deste céu nosso
havia uma camada de água, entendeu? Depois essa camada cai na terra no dilúvio, vocês vão entender mais para frente, mas aqui está falando muito claramente que tinha água embaixo, o Senhor separou, deixou água embaixo, né, que são os mares, os rios, enfim, depois a gente vai ver, e a água que ficou acima do firmamento. Como que essa água ficava em cima no céu? Era como se a gente olhasse para cima e visse um aquário, sabe? Como se a gente estivesse dentro de um aquário? Eu creio que não. Eu creio que devia ser alguma camada de água, talvez gasosa ou em formato líquido mesmo, por que não, né? Ninguém estava lá para saber, apenas o Senhor, então nós podemos imaginar, né, o que está escrito aqui. Então, havia acima deste céu que a gente conhece, sei lá em qual camada, na estratosfera, na mesosfera, em qual camada foi, tinha uma água acima. Essa água, gente, possibilitava que o clima na Terra fosse perfeito como uma estufa. Sabe, uma estufa onde o pessoal coloca plantas para crescer, é perfeito a iluminação, a quantidade de ar, o tanto que é quente, é tudo perfeito, entendeu? Como deveria ser o clima perfeito, sabe? Então eu acredito que na Terra devia ter ali os graus Celsius perfeitos, a umidade do ar perfeita, não tinha chuva nessa época, não precisava de chuva, depois a gente vai ver. E um dos motivos era esse, havia essa quantidade de água acima nessa camada que a gente conhece aqui, que não era nuvem, porque as nuvens estão abaixo do firmamento, né? As nuvens estão até abaixo de onde voam os aviões. É que eu realmente não sei o nome, mas acima do firmamento, que é esse céu que a gente conhece, não estamos falando da parte do cosmos lá, assim, onde vai os foguetes, sabe? Que passa da camada da Terra. Não, ali acima do firmamento havia água. O Senhor separou então, ó, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Então, acho que embaixo aqui na terra devia ser só água. E o Senhor falou: não, junta tudo e tem que aparecer uma parte seca. Há quem diga que antes, né, era chamado de Pangeia, eu acho que você já deve ter ouvido esse nome, era um continente só. Hoje nós temos acho que 5 ou 6, contando com o gelo lá. Mas antigamente era um só, tudo junto ali. Então eu acho que o Senhor separou, colocou, vai a água para um lado, apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Eu quero dar um detalhe aqui também, uma atenção que a gente tem que ter, é para a palavra mares, tá? Eu não creio que nessa época havia oceano como há hoje. Eu acho que tinha menos água. Nós vamos ver isso depois do dilúvio, tá? Eu acho que tinha menos água aqui, eu acho que tinha mais terra, sabe? Tanto que o planeta chama Terra e tem mais água, não faz sentido. Eu acho que antes tinha mais terra e menos água, entendeu? Aqui, quando criou aqui. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi, imagina, crescendo. Isso tudo num dia só, coisa de filme, assim, ó, crescendo. Aquela vegetação, imagina a floresta amazônica, como foi criada. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, né? Essa é uma regra
que está aqui na Bíblia desde sempre, você plantar uma sementinha de abacate, vai nascer um pé de abacate. Você planta uma sementinha de maçã, vai nascer um pé de maçã. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Então a terra ela não tinha uma luz própria, né? Tinha que ter alguma coisa para nos iluminar. E o Senhor colocou os luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite e servirem de sinais para marcar as estações, aquilo que a gente já tinha falado. Então, eu não sei muito bem, mas eu lembro de um professor que uma vez ele falou: se você estiver perdido no mar, você tem que identificar o Cruzeiro do Sul, aí mais não sei quantos graus à direita, tal, aqui é a direção tal. Eu não decorei isso porque nunca precisei, mas eu sei que ainda hoje há tipos de navegações, hoje é muito tecnológico, né? Mas as navegações, a aviação utiliza ainda os astros dos céus. Eu não sou muito ligada nisso, mas há pessoas que entendem das constelações, cada constelação tem um nome, marca uma era. Aqui em São Paulo, onde eu moro, é muito difícil ver uma estrela. Quando tem 5, 6 estrelas, a gente fala, nossa, que lindo e tal. Quando a gente vai para o interior, gente, é coisa bem de paulistana, né? Quando a gente vai para o interior, eu fico boba olhando o céu. Eu falo, gente, tem estrela! Porque aqui em São Paulo a gente não vê, o pessoal diz que é por causa da poluição, né? Uma moléculazinha de poluição pode tampar o brilho de uma estrela que está bilhões de anos-luz daqui, então realmente é difícil da gente ver estrela aqui em São Paulo, mas o Senhor fez para marcar as estações e também para iluminar a terra. Então, à noite você já andou na rua, naquela rua que está uma escuridão total, não tem uma lâmpada acesa, mas a lua está tão brilhante que ilumina a terra, mesmo à noite com tudo apagado. Eu já estive assim uma vez, eu viajei para o Paraná e tinha lá uns parentes do meu pai. De repente ficou escuro, tudo escuro. A gente tinha que ir para a estrada esperar um ônibus, mas a lua estava cheia, graças a Deus, dava para enxergar uns aos outros. Tirando isso, não dava. O Senhor fez esses luminares para marcar dias, estações e iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Quais são esses luminares, gente? Fez também as estrelas. Quantas, hein? Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Bom, vocês viram que o Senhor fez esses grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor a noite. Hoje eles têm um nome que a gente conhece, é o Sol, que governa o dia, e a Lua, que governa a noite. Eles governam mesmo, né? Você consegue saber que hora que é só pela posição do Sol no céu. Você olha, o Sol está se pondo desse lado, nasceu daquele lado, a gente chama assim, né? Sabemos que a Terra aqui que vai ao redor do Sol, mas foi o Senhor que fez dessa forma para marcar o dia, e a Lua, até as marés, né, são influenciadas pela Lua. E esse foi o 4º dia, então. Bom, eu vou deixar o 5º, 6º dia e o 7º para o próximo vídeo, tá?
fica aqui.